Olá, meus amigos da Sociedade Cristo, Amor e Paz. Que saudade de estarmos reunidos na nossa sociedade, nos nossos vários momentos. Mas enquanto não podemos estar reunidos, nós nos mantemos unidos dessa forma, através do nosso canal de YouTube, da Sociedade, desse trabalho que não pode parar. Nós aqui estamos mais uma vez trazendo um vídeo que nos traz reflexões. E antes de nós iniciarmos esse trabalho, lembrar da importância de estarmos ligados ao alto, de mantermos as nossas preces, como agora, nesse momento, em que pedimos a permissão para o início dessa atividade, porque aqui sempre realizamos em nome de Deus e de Jesus, para que tenhamos a oportunidade de reflexões que são indispensáveis nesse nosso processo de aprendizado nessa passagem terrestre. Pois, meus amigos, cabe me falar nesse momento a respeito da obsessão, dos tipos de obsessão. E nós lembramos, inicialmente, que, segundo os conceitos trazidos por Kardec, a obsessão é uma ação persistente de um espírito sobre um indivíduo. E aí sejam de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, entre desencarnados e entre encarnados. A nossa experiência já nos traz que entre encarnados nós nos influenciamos mutuamente. Alguns agem como bons espíritos, nos dando apenas sugestões, pequenos auxílios, ajustes para o nosso rumo, respeitando as nossas decisões. No entanto, nós encontramos pessoas que não respeitam o nosso livre-arbítrio e que influenciam drasticamente a nossa vida, não é mesmo? Por que com os espíritos seria isso diferente? O que Kardec nos traz lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é que essa influência ela pode ser desde uma simples interferência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, né? Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ele ainda nos diz que essa influência é nociva, porque ela desrespeita o nosso livre-arbítrio. E ela só é praticada por espíritos inferiores, nos diz Kardec no Livro dos Médiuns. Divaldo Franco nos diz de uma forma tão bela como ele costuma se expressar, que a obsessão é um transtorno espiritual com consequências psicológicas. E no Livro dos Espíritos, lá na questão 459, quando Kardec indaga os espíritos da codificação, se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos, eles nos respondem que muito mais do que imaginais.
influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós vamos observar que essa obsessão pode ser desde uma espécie de uma gripe psicológica, né, que pode iniciar através de um processo de tristeza diante de reflexões que se façam na vida, diante dos fatores que ocorrem na nossa vida, ou de fatos mais graves, onde nós muitas vezes praticamos um monólogo, onde a gente começa a dizer: eu não sou feliz, ou dá tudo errado para mim, ninguém gosta de mim. Esse processo se acentua e aí forma-se um diálogo com uma resposta interior. E essa resposta interior, ela pode não ser nossa. Ela pode já ser um processo de influenciação. E ela pode ter consequências graves na nossa vida. E quando nós nos envolvemos nos processos de culpa, então, porque a culpa é uma espécie de antena para as obsessões de desencarnados. Ela pode levar-nos a uma profunda depressão, a casos até graves que levam a suicídio, conforme se envolve dentro dessa forma de pensar. Portanto, o assunto é sério, né? Não é um assunto simples que nós possamos tratar como uma brincadeira, como as pessoas às vezes fazem com as brincadeiras de copo, brincadeiras com espíritos. A obsessão é algo para se pensar. Eu sei que tem pessoas que têm medo quando se fala em obsessão e das ações dos espíritos. Algumas pessoas têm medo da proximidade com os espíritos. E não vou ser eu aqui que vou aumentar esse receio. Mas ele nos é trazido de uma forma muito clara na obra de André Luiz. André Luiz nos traz, em alguns de seus livros, exemplos claros de obsessão, das mais variadas formas. Algumas, como por exemplo no livro E a Vida Continua, em que ele nos traz um personagem chamado Desidério, um desencarnado que passou a viver dentro da casa do personagem, que é um dos personagens principais da história, que é o Ernesto. O Ernesto e o Desidério, antes amigos, quando Desidério era encarnado, teve lá alguns problemas de ciúme e acaba, sem fazer spoiler do livro, mas Desidério acaba desencarnando com profundo ódio a Ernesto. E a causa inicial do problema era a esposa do Ernesto, a Elisa. E Desidério, nesse plano de perturbação à família do Ernesto, ele acaba se vinculando a Elisa, que possui a mediunidade de vidência, e Elisa e Desidério passam a ter uma relação de amizade como amantes. Ele desencarnado e ela encarnada. É uma situação muito peculiar. Mas Desidério passa a ser um obsessor da Elisa. E a história traz
toda essa relação, as nuances dessas relações. E essa relação ocorre mesmo depois que Ernesto desencarna. E aí depois tem toda uma situação referente à relação entre esses espíritos, entre encarnados e desencarnados. Mas está aí uma forma de obsessão. Há situações mais graves, como no livro Libertação, onde André Luiz nos traz o personagem Gregório. Gregório é um sacerdote das sombras. E ele faz uma perseguição à personagem encarnada Margarida, que sofre ação contínua através de emissários da vingança de Gregório, por um coordenador chamado Saldanha, que coordena outros hipnotizadores para causar mal à saúde da Margarida. Dentre eles o Gaspar, um hipnotizador muito competente. É outra história que nos traz casos graves de obsessão. Isso assusta. Assusta. Isso não acontece com todo mundo, mas ocorre. Eventualmente ocorre. E mais frequentemente nós vamos observar as ocorrências de processos obsessivos, como no livro Sexo e Destino, onde nós temos o personagem Cláudio, de uma família de pessoas que não têm nenhuma relação com a divindade. Pelo contrário, são pessoas que praticam materialismo, têm uma vida voltada às questões materiais. E o personagem Cláudio, que é, digamos, o pai dessa família, ele é um homem que bebe bastante, gosta muito de orgias na noite, embora casado. E ele tem, no livro, apresenta 2 obsessores, que são seus verdadeiros amigos, 2 espíritos desencarnados, que andam com ele e influenciando, eles chegam a se integrarem. Porque a ação, no caso desse tipo já, uma espécie de subjugação, que é o estágio mais grave de um processo obsessivo, permanente, é através do perispírito. Acoplam-se como se figura única. E esses obsessores incentivam Cláudio a beber. Quando os espíritos desencarnados querem beber, incentivam o Cláudio a beber, porque quando ele bebe, eles sentem o sabor através do Cláudio. E incentivam o Cláudio a fazer coisas horrorosas, porque como não são bons espíritos, eles se utilizam das imperfeições do Cláudio para poderem atuar, porque espírito não tem corpo físico, mas um companheiro com o corpo físico pode dar prazeres, sensações, oportunidades de atos de vingança e outras coisas, que o espírito por si só não consegue fazer enquanto desencarnado. E note-se, não é por um processo, no caso do Cláudio, de uma vingança. Não, é afinidade. O Cláudio dispõe a esses obsessores tudo o que eles querem. Forma uma verdadeira parceria. Portanto, os processos obsessivos, eles não se impõem em estruturas somente de ódio.
também ocorrem pela forma de se viver, com desregramentos, com utilização inadequada das nossas possibilidades na vida de alimentarmos outros espíritos que tão ou mais imperfeitos que nós usufruem daquilo que nós fazemos. Portanto, meus irmãos, a situação de obsessão ela não é uma questão muito simples, não. Ela é variável. Estabelece-se uma ligação, uma vinculação por afinidade, por frequência mental, por interesses mútuos. Daí a necessidade de nós nos protegermos através do exercício das práticas do Evangelho, da prática da caridade, do amor ao próximo, da luta contra nossos vícios, dos nossos gênios difíceis, das nossas ações agressivas que precisam ser contornadas. O exercício de meditação, da leitura edificante e, acima de tudo, da prece sincera, da prece feita a partir de uma análise interior, onde eu me vejo como um ser imperfeito que precisa de auxílio para vencer suas dificuldades e encontrar um meio de, através de boas ações, de bons pensamentos, do estímulo a essas boas ações, de me fortificar e de estar numa vibração mental mais elevada, com os meus bons pensamentos, para que eu esteja mais prevenido em relação às ações desses irmãos que muitas vezes se vinculam a nós. Quando nós guardamos muitas imperfeições na nossa vida e espíritos nos acompanham, a nossa transformação em qualquer momento da vida, ela pode servir também de auxílio para a modificação desses espíritos desencarnados, através da força do exemplo. A resolução dos problemas está sempre nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós estar atento, alerta à nossa forma de agir, para que, se tivermos acompanhamentos, que sejam bons. Naquele ditado, me dizes com quem andas e te direi quem és. Nesse caso é o contrário. Me diz quem és que eu te direi com quem andas. Pensemos nisso. Pensemos na importância de nos revigorarmos, de buscarmos através, nós espíritas, de todos os instrumentos que o Espiritismo nos fornece, para melhorarmos as nossas condições mentais, as nossas vibrações mentais, para caminharmos num caminho seguro e tranquilo. Agradecendo a oportunidade de mais uma vez esse contato, nós nos despedimos aqui. Estejamos sempre voltados para o amor e em breve estaremos juntos novamente. Aguardemos com paciência e resignação.
Obrigado a todos.